Vocês vão me aguentar mais 30 minutos, que eu vou falar agora um pouquinho de Data Logic. Tá? Vamos lá. Uma outra linha que a gente comentou na parte de AIDC é a parte de coleta de dados. Para coletores de dados, com equipamento radiofrequência, 3G, GPS e tudo mais, a gente tem a Honeywell e tem a Data Logic. Ok? Tá estranho. Na Data Logic, a gente tem 3 divisões: Automation, Mobile e Scanning. A linha aqui da Data Logic que nós vamos comentar hoje é sobre a parte de Mobile, que compreende os coletores de dados. Ok? A Data Logic ela preza pelo que a gente chama Power 3. O que é o Power 3? É o distribuidor, a revenda e o usuário final. É a cadeia seguido. Eu não comentei isso na TCC, mas vale também para a TCC. Ela não tem nem CNPJ no Brasil para faturar. Tá? Então, sempre só pelo canal. Na Data Logic, é o mesmo conceito. Ela não vende direto para o usuário final. Mas ela tem algumas contas que, às vezes, o Edson Yama vai lá, às vezes, ele gera oportunidade, que isso é o que o fabricante faz. Mas depois ele passa essa oportunidade para o distribuidor ou para o canal. É assim que funciona. Todos os produtos da Data Logic, todos eles são fabricados, a parte eletrônica sem o chumbo, então todos são ROS. Hoje já é um padrão mercado. Desde uns 4 anos atrás, os fabricantes eles tiveram que se remodelar por uma questão de poluentes. Né? O chumbo polui muito, e sendo, inclusive, nocivo à saúde para quem trabalha na produção do componente. Isso é importante vocês saberem. Tem algumas empresas multinacionais que elas obrigam e elas pedem a certificação ROS. Elas não compram equipamento eletrônico que não tenha certificação ROS. Por isso que a gente fala. Parece ser um negócio, mas não tem o chumbo. Mas o chumbo é algo que realmente, além de ele ser altamente poluente, ele é prejudicial à saúde de quem trabalha na composição dele. Tá? E tem muitas empresas que prezam por isso. Então, é importante esse conceito. Antes de falar um pouquinho de coletores de dados, a Data Logic sempre apresenta um pouco o que é o código de barras, por que tem o código de barras, quais são as simbologias existentes de código de barras. Então, porque tudo começa com um código de barras. A gente até brinca, né? Primeiro você tem a impressora que gera a etiqueta, depois você tem o leitor. Aí o mercado evoluiu, criou-se o coletor com o leitor. Aí depois falou assim, eu preciso de automação, atualização em tempo real. Então criou-se o quê? O coletor de dados com a radiofrequência, que é todo o sistema globalizado. E se a gente for mais longe ainda, tem o RFID, né, que algumas aplicações específicas precisam de tags, de componentes que não vai ler o código de base. Então, a gente vai até mais longe ainda. Então, é o que a gente comentou no início. Né? O AIDC, a tecnologia da AIDC, como as tecnologias disponíveis hoje, ela muda constantemente. Ok? Então, a gente vai falar um pouquinho do código de barra. O que é legal na solução da Data Logic? Com código de barras, ele substitui a digitação. O que significa isso? O input errado do código pelo ser humano é minimizado ou zerado. Aí você vai falar, tá bom, mas muitas vezes o que acontece? Um exemplo. O supermercadista, a gente vai fazer compra, a menina, um exemplo bobo, que normalmente tem um leitor lá que é Data Logic, que é o VS2200 na frente de caixa, que a gente também vende, mas através da Eugene, tá? Que é a Eugene que traz os leitores da Data Logic. Isso é importante. Não é que a DN não trabalha com leitores Data Logic. A Data Logic trabalha com a venda de leitores através da Eugene. E a DN trabalha com o Eugene. Então, se vocês precisarem de algum leitor Data Logic, é pela linha de Eugene, que aqui é o Demetri. Ok? Tá bom? Aí o operador vai lá, passa, o código não lê. Ele é obrigado a digitar. Mas não é o código que não leu. Na hora que foi gerado o código, ou a impressora não estava adequada, ou colocou o seu número que não existe, ou foi alguma coisa da embalagem do produto que a gente até brinca, né? Os marqueteiros às vezes atrapalham a gente. Vai lá para a gráfica, o desenho, aí ele não dá o espaço direito do código de barra que precisa dar, que é o que a gente chama de zona de silêncio. Aí o que acontece? O leitor não vai decodificar. Aí não é que o código, o input substitui a digitação. É que o código foi mal feito. Então, aí o operador não tem jeito, ele tem que digitar. Ok? Mas
em 90% das aplicações, é para substituir a digitação. Ok? O leitor de código de barra, o coletor de código de barra, ele permite o quê? Que você leia rápido. E que aquilo que você leia, a sua produção aumente. Visto, simples, né? Antigamente era tudo caixa, que a operadora digitava item a item, aquelas filas gigantescas. Hoje a gente até tem fila em supermercado, mas não dá para comparar com o que era quando eu tinha 12, 13 anos, que era horrível. Eu odiava ir no mercado com a minha mãe por conta disso. Mas, pô, as filas demoram muito. Né? E leitura de código de barras com os coletores de dados. O que isso significa? Na hora que eu estou no local, basicamente, por exemplo, num depósito, a hora que ele lê, ele já sabe a quantidade, ele já sabe o pedido que ele está despachando, ele já sabe para quem é o cliente que ele tem que enviar, por isso o coletor de dados com o código de barras. Hoje, é muito comum, vocês não escutam falar assim, coletor de dados sem leitor de código de barras. Você não escuta isso. Por quê? É padrão. O coletor tem que ter o leitor de código de barras. Porque se ele não tiver, não vai dar o input dos dados. Não vai agilizar. Então, para que eu vou ter um coletor? Não faz sentido. Tá? Alguns códigos que existem, visual de mercado. Lineares. Né? O linear, como o próprio nome diz, ele parece uma linha. É um código que vai ler pela maioria dos leitores, com um feixe de luz. A gente tem algumas simbologias, tipo intercalado 2 de 5, que é um código de banco da Febraban. Por exemplo, é um intercalado 2 de 5 de 44 posições. É a mesma simbologia. Aí você vai me perguntar, Luciane, o coletor lê? Lê, é só eu configurar. Eu chego lá, eu tenho uma planilha de código de barras, eu configuro, o leitor vai decodificar aquele tipo de código. Tem o PCAN, que agora é GTIM, mudou pela AN mundial. Código 128, código postal. Esses são os códigos que a gente chama lineares. O código linear é um código bem difundido já aí. No Brasil, ele vem em torno de 87, 88. Só por uma curiosidade, a primeira empresa no Brasil que instituiu o código de barras dos produtos foi a Nestlé. Tanto que, na maioria dos chocolates Nestlé, se vocês olharem, tem lá 789, que é o código do país, 0001. Que foi a primeira empresa que instituiu, e depois os outros 5 dígitos do código do produto. Por quê? Sempre o código ele vem, principalmente na parte do varejo, tem que vir já codificado os produtos para serem vendidos. Então, a primeira empresa no Brasil, só para conhecimento geral, que instituiu o código de barras nos seus produtos foi a Nestlé. Mais adiante, fala assim, poxa, eu não quero que o código de barra seja só o input dos dados. Porque o que acontece? O coletor lê o código acessa o banco de dados, seja no coletor, seja no sistema, e tem lá descrição, produto ABC, dimensões X, Y e Z, cor vermelho, azul, branco, o que seja. Tá? Aí ele fala assim, não, mas eu queria ter mais informações, só que eu não tenho espaço físico para ter mais informações. Criou-se o quê? O código bidimensional. Hoje é muito comum, se vocês olharem no nosso crachazinho, o crachá que a gente recebeu na entrada, tem um código bidimensional. Depois, quem quiser, a gente lê lá com o leitor da... a gente tem alguns leitores 2D, vocês podem ler. Vai ter lá a informação, o nome do evento, o endereço, tudo mais. Por quê? Num espaço pequeno. Então, criou-se o código 2D. Na área de farmácia, na área de eletrônicos, você tem que ter códigos 2D, não tem como não ter. Ok? Por uma conta devido a quê? Devido ao espaço limitado do produto onde você tem que identificar. O que a gente utiliza para decodificar esses códigos de barras? Quais são as tecnologias hoje existentes no mercado para efetuarem essas decodificações? A gente tem o laser. O laser é a tecnologia mais comum, mais difundida. Para códigos lineares, é a que melhor performance apresenta, indiscutivelmente, em termos de scans por segundo, em termos de resposta rápida. O laser é indiscutível a melhor tecnologia para leitura para códigos lineares. Para códigos 2D, a gente tem o que a gente chama de 2D Imager, ou, muito usual no mercado, Area Imager, que são os leitores que parecem uma câmera, que eles capturam, na verdade, eles são uma câmera, eles capturam e decodificam aquela imagem. Se vocês olharem, o código bidimensional ele é uma imagem. Então, ele tem que capturar e decodificar. Um laser, ele passa um feixe daqui para cá, só. Ele não vai ler a informação que está toda nesse quadradinho. Antigamente, a gente tinha os códigos. Como o PDF foi o primeiro código que existiu
bidimensional, na verdade, até hoje, muitos fabricantes não falam que o PDF é um código bidimensional, falam que ele é um código staked, que é um código que a informação está empilhada, né? Em cada linha você tem informação. Antigamente, você tinha os leitores que faziam o raster dessa leitura, desse modelo. Somente existia o PDF. Então, você tinha que ficar ou o raster manual, você varria, ou um raster automático pelo laser. Tá? Para os outros, já não tem como ser o laser. Tem que ser o ARA Imager, indiscutivelmente, não tem como. Para a leitura de código lineares ou PDF, tá? A gente tem o Linear Imager. E para depósito, quando a gente fala em coletores de dados, alguns clientes pedem que você tenha o Laser Auto Range. O que é isso? É um leitor de código de barras que vai ler tanto o código perto, você dando a 20 centímetros, 30 centímetros do produto, como o código longe, 8 metros, 10 metros, 12 metros. Então, é uma outra tecnologia de laser também disponível para a decodificação desses tipos de código de barras. Uma tecnologia que a gente fala que é da Datalogic, uma característica legal dos lasers da Datalogic, é o Green Spot. O que é o Green Spot? É um círculo verde. A hora que você efetuar a leitura, ou com o seu coletor Datalogic, ou com o seu leitor Datalogic, vai vir um círculo verde, que vai falar o quê? Ok, a leitura foi realizada. Você fala, nossa, Luciane, mas para que isso? Para que ter um Green Spot? A gente tem algumas operações que indústrias, por exemplo, manufatura, o ruído da fábrica é muito alto. O ruído sendo alto, o operador não sabe, às vezes, ele não escuta o bip, por mais alto que você coloque. Mas ele tem visual. A hora que ele vê que é verde, legal. Efetua a leitura, então ele aumenta a produção dele. No varejo, onde que é muito utilizado? Você tem pesquisa de campo na concorrência. Normalmente utiliza-se o Memor para esse tipo de solução, que é um coletor focado no varejo, a gente vai ver, para esse tipo de aplicações. Você vai ler lá uma lata de Nescau no mercado XYZ. Ele não pode fazer barulho que ele está lendo, mas ele tem que ver que leu e pré-acessar o banco de dados pré-carregado no coletor dele para ver se o valor está igual, está superior. Os grandes varejistas de médio porte e grande varejo, eles fazem muito isso. Riachuelo, aqui eu não sei, as lojas de departamento, que é de roupa, de vestuário, C&A, tudo, também fazem isso. Ele vai no concorrente para ver quanto o concorrente está vendendo aquele produto. Né? Adegas dedicadas, né? Lá a gente tem alguns empórios que a gente chama, eu não sei aqui, devia ter estudado, né? Mas eu não estudei. Você vai querer ver um vinho X, se está em promoção, se não está em promoção, então o cara vai com um coletor pequeno, a gente vai ver lá bem pequeno, tem uma fotinho do produto e o código e o código, que é o 789, mais o código do produto, que a varejo é igual para todo mundo. Ele não pode fazer barulho, ele não pode dar indício que ele esteja realizando isso. A hora que ele lê e vê o verde, legal, ele já vai lá e já consulta automaticamente. Para isso serve o Green Spot. Okay? É uma característica, até para os leitores 2D, também possui. Falando dos coletores um pouquinho. A Datalogic tem uma linha... Hoje a gente fala basicamente de 6 produtos. Nós trouxemos 3 modelos, que são os 3 modelos que, com foco e que mais se adequam às necessidades de mercado, estão expostos lá na bancada. Quais são eles? O Memor, que o Memor é o coletor que a gente fala, é o coletor de entrada. É o coletor de baixo custo, de alta performance, o Windows CE padrão, leitor laser 1D, pode ter opção de 2D, mas o que a gente mais vende é o de 1D. Possui o Green Spot instalado nele. Se você pegar um Memor e pegar um coletor da concorrência, que a gente existe aí, ele já vem de fábrica Bluetooth, já vem Wi-Fi, é uma configuração padrão. Se você precisa de um coletor nesse porte, pequeno, leve, que tem essas performances, em relação a preço, a concorrência vai estar com um preço maior. Unitário, falando. A gente está... Quando tem redes de oportunidade, aí muda o cenário um pouquinho. A Datalogic também tem toda essa parte de redes de oportunidade, suporte ao canal e tudo. E na ADN ela é feita hoje por mim e pelos consultores regionais. Então a gente vai analisar, vai ver se realmente tem como ser um preço melhor, toda essa parte importante.
Em seguida do Memory, a gente tem o ELF. O ELF já é um coletor com o sistema Windows Mobile 6.5. Ele tem 3,5G. Aí você vai falar assim, nossa, Luciane, para que isso? O ELF é um coletor dedicado para a solução, por exemplo, de automação de força de vendas, automações em campos, entrega de produtos, pedidos pré-carregados no equipamento. Só que quando o operador vai fazer a entrega, por exemplo, do pão, né, Vic Bold, que mais? De cigarro, não gosto de falar de cigarro, mas cigarro ainda faz essa parte dos caminhões de entrega, Coca-Cola, refrigerantes, essa parte toda. O que acontece? Por que a gente até brinca, né? Tem que ter uma pré-carga no coletor. O cara já sai com um pré-pedido da rota que ele vai fazer no dia. Bebida, a Ambev utiliza vários equipamentos. É mesclado, a Ambev é mesclado. Tem da Datalogic, tem da Honeywell, da Motorola, a Ambev é bem misturado aí. Alguns outros fabricantes eles prezam para ter um único fornecedor por padronizar a solução. Então, ele pré-carrega aquele coletor. O operador vai chegar, o cara que faz a entrega, ele vai, nesse bar eu tenho que entregar 25 engradados de Guaraná Antártica. Tá bom, ele pega lá, leva, joga o coletor no painel, joga literalmente o coletor no painel. Então, é um coletor que tem que ser um coletor mais robusto. E deixa lá. No Brasil, quase não dá 40 graus, né? Aqui, então, nessa região, nunca é calor. E fica lá. Se o display não for um display resistente, se o coletor não for um coletor próprio para esse tipo de aplicação, ele vai quebrar. Muitos começaram, vamos colocar o HTC. Que, na verdade, ele é um telefone celular. E por que eles precisam disso? Para enviar dados, ok? Não dura. O display racha o tempo todo. O LCD dele fica preto. O cara volta, tá o LCD derretido. Por conta. Não é um equipamento para isso. É um equipamento para outro tipo de aplicação. Então, para essas aplicações fora, externa, que você precisa ter conexão GPS, outro detalhe. Com o GPS, você consegue ver aonde realmente aquela rota está. Hoje, a gente usa muito coletores de dados para acompanhamento de frota, entrega de gás, para ver onde o caminhão está. Por quê? Existia muito... O cara tinha uma rota lá e não cumpria aquela rota. E, ao invés de você comprar um sistema de GPS, você usa o próprio coletor que está lá e ele te dá exatamente a posição onde ele está. Claro, existe como qualquer GPS, tem um software, tem um aplicativo que as empresas têm e disponibilizam para isso. Ok? Essa é a aplicação do ELF. Para o Scorpio, é um coletor dedicado. A gente tem duas versões: o Scorpio Brick, que a gente chama, e o Scorpio Gun, que é o com gatilho, que é o que a gente está exposto hoje. O que ele tem de diferença? Focado basicamente em aplicações internas, que a gente fala. Aplicações de depósito, expedição, indústria, manufatura, para ver controle. Por quê? O operador carrega normalmente o coletor com uma alça e o dia inteiro lendo código para sair, para ver a movimentação de material, para ver para onde vai, para ver se está certo o produto que ele está recebendo. Então, para essas aplicações. Já acompanha o modelo GAN, emulador de terminal, que é aquelas aplicações para usar VT100, VT220, IBM 3270, 5250, 3278 e 5250. Tá? O que são essas emulações? O cara não vai fazer nenhuma alteração, com exceção do tamanho da tela, que ele vai ter que ajustar. E você vai ter a tela do próprio sistema que o operador vai se logar, vai vir no coletor. Então, ele simplesmente vai acessar toda a informação processada no servidor do cliente. Lembra que a gente falou de informação em tempo real? Como um sistema de rede de radiofrequência e tudo, você consegue fazer esse tipo de aplicação. No Brasil, hoje, 70% das aplicações de depósito, logística, atacado, são com coletores com emulação de terminal. Então, é um mercado grande. Onde a gente mais vende coletor de dados hoje é na logística, na solução de logística. E vocês vão falar, poxa, mas eu trabalho com varejo. Todo varejo tem um centro de distribuição na retaguarda, que é onde ele recebe a mercadoria. Se ele não é automatizado, vai ter um dia que ele vai precisar automatizar. E esse dia é logo, porque ele tem muita perda de material, ele tem roubo de material, furto, na verdade, de funcionário que pega o produto, principalmente produtos pequenos. No recebimento já, o fornecedor não mandou. Se você tem um coletor que ele é obrigado a ler para dar entrada, você minimiza isso. Então, a gente tem todo um estudo de ROI
para que diminua isso. Ok? E é feito com o Scorpion, tanto que o Scorpion é um dos coletores focados nessa área. O Kaiman e o Falcon X3, ele já apresenta uma nova geração de coletores, que a gente fala, são coletores novos, com mais opções de teclas, visibilidade da tela, uma maior robustez. Aí você vai falar onde você pode usar, principalmente na parte de indústrias petroquímicas, indústrias de congelados, onde a umidade é pior, indústrias siderúrgicas, quando a gente fala de ambientes extremamente agressivos. Então, você tem a fuligem, então ele tem que ser mais selado, porque a fuligem ela pode entrar sim no equipamento se ele não for vedado, e aquilo como parte de, principalmente siderúrgica, você fala da parte de composições com metais, aquilo pode alterar o sistema de funcionamento do equipamento, porque é por radiofrequência. Interno, as placas são circuitos, tudo que é metal altera a condução eletromagnética. Então, você tem toda essa parte de produtos, que aí já entra o Falcon e o Kaiman, que são produtos mais robustos, mais para mercados específicos e que requerem um maior estudo antes de utilizá-lo. O que é importante, a Datalogic tem o que a gente chama de escalabilidade. Se eu desenvolver um aplicativo hoje para o Memor, eu posso rodar o mesmo aplicativo, quando a gente está falando de software, no Falcon X3. Aí você vai falar, poxa, mas o Memor, e se eu desenvolver um Windows CE? Não tem problema. A Datalogic disponibiliza, isso é free, isso é aberto, você não precisa pagar mais por isso, ao contrário de alguns fabricantes. Tem as DLLs, padrões e os recompiladores, a gente fala os compiladores de programa, disponíveis para o programador. Por que a gente pensa nisso? Porque hoje ele pode comprar um Memor para frente de caixa, para a loja, para fazer pesquisa de preço. Em seguida, ele pode comprar um Elf para entregar os produtos. Depois, ele fala, não, agora eu vou automatizar o meu recebimento. Só que a base de sistema deles, quando a gente fala em desenvolvimento, que é por Windows, que é por internet, HTTP ou HPG, no HTML, você precisa ter uma continuidade no desenvolvimento. Você precisa ter uma garantia de que vai funcionar. E a Datalogic dispõe essas ferramentas pelo site. Então, é o que a gente chama de escalabilidade. Ok? Dúvidas? A apresentação vai estar disponível com essa senha, se vocês quiserem anotar. A partir da meia-noite de hoje, acho que o Ismael já falou, mas a partir da meia-noite de hoje. Né, Poli? Tá? Dúvidas de Datalogic? Eu vou ficar o dia inteiro lá. Desculpa, gente. Lá no stand. Eu dou uma dessas. Eu já derrubei a água ali no cliente, quase dentro do cliente, que quem estava, eu olhei metade dos catálogos e agora eu já destruo o controle, mas faz parte. Tá? É isso. O desafio é grande com a IDC. A mensagem não é algo que a gente já está trabalhando aí há 10 meses. Colhemos alguns frutos. A gente depende muito de vocês para aumentar isso, ainda mais regional. A gente sabe que o Brasil, como a gente fala, são vários Brasis no mesmo Brasil. São particularidades de mercado. Eu, particularmente, conto muito com vocês. Eu viajo constantemente, eu quase não estou no escritório nos últimos meses. Faz parte, que a gente fala, mas contem sempre com a ADN para essas novas oportunidades, para esses novos desafios, que é onde a gente consegue ter maior rentabilidade. O trabalho é maior, mas é onde a gente consegue vislumbrar lá na frente uma manutenção do cliente a médio e longo prazo. É isso, gente. Detalhe, desculpa o nervosismo, mas é complicado estar aqui na frente, viu? Faz parte. Tem 5 minutos mesmo.